Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 323. Castelo Forte. Mesmo assentados, hino 323. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que igual não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Convido a Santa e Amada Igreja à leitura do Salmo 85. Salmo 85. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós
a tua ira? Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não retornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Convido a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 85. Favoreceste a tua terra, ó Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecar, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. De sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo restabelecer. O teu furor se prolongará nos povos e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar, e em ti o povo venha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação dos justos perto está. Sim, tua salvação bem perto está, para que a glória assista à terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Do céu justiça baixe o olhar. Verdade sim da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará. Pegadas justas sendas se farão. Convido a amada igreja a uma oração de invocação. Como sempre fazemos, irmãos, esvazie-se de tudo que habita a sua mente
e concentre-se apenas em cultuar o seu Deus. Lembre-se que Cristo se esvaziou de toda a sua glória para vir nos buscar, a cada um de nós. Nos buscar e nos salvar, pois estávamos perdidos. Agora, neste momento em que desejamos prestar um culto a Ele, faça a mesma coisa, esvazie-se de tudo que habita sua mente e concentre-se apenas em prestar um culto verdadeiro ao nosso Deus. Vos convido a uma oração de invocação. Oremos. Pai gracioso e eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda graça, Deus eterno, Deus vivo, Deus sublime, Pai das luzes, Senhor Criador dos céus e da terra, Senhor que conduz todos os atos da história, que governa, Deus, sobre todo o universo, Deus cuja palavra sustenta todas as coisas, o Senhor que é o mantenedor, ó Deus, da vida, o manancial da vida, o Senhor, Deus, que na sua luz nos permite vermos a luz, o Senhor que é grande, altaneiro, seja exaltado em toda a terra, Deus, teu nome é grande em toda a terra. E neste dia do Senhor, ó Deus, teu povo reunido em todas as nações, se ajunta, Deus, em santa comunhão, para prestar culto ao Senhor. E nós, neste momento, Deus, queremos nos unir a toda a tua igreja fiel, ó Deus, na terra, a todos aqueles, Deus, que neste dia que pertence a ti, Deus, o cultua em espírito e em verdade, onde quer que esteja, Deus, a tua igreja. Nós nos unimos, Deus, a eles para também cultuá-lo, Deus. E o nosso desejo, Senhor, é que o nosso culto agrade ao Senhor, ó Deus. Que o nosso culto possa subir até o Senhor, ó Deus, como um culto verdadeiro. Para isso, Deus, é necessário que o Senhor nos perdoe nossas falhas e pecados, pois reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores. Rogamos a Ti também, Senhor, que envie Teu Santo Espírito para que nos ensine, Deus, a cultuá-lo, cada ato do culto, Deus, que Ele nos dirija, para que possamos prestar um culto verdadeiro. E também, Senhor, pela Tua graça, favor e misericórdia, que Teu Santo Espírito nos ilumine, Deus, para entendermos a Tua palavra revelada. Neste momento, Deus, consagramos a Ti esse momento de culto. Se houver mais alguém vindo, que o Senhor traga em segurança e livre de todo mal. E que o Seu povo aqui reunido, Deus, possa cultuá-lo em espírito e em verdade. Envia, portanto, o Teu Santo Espírito, Deus, para conduzir este culto e nos ajudar na verdadeira adoração. Obrigado pela Tua graça e favor, ó Deus, nos instrua na Tua palavra e receba o nosso louvor, ó Deus, porque somente ao Senhor é devido. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero ainda convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura do Salmo 143. No entanto, não faremos a leitura do Salmo inteiro, apenas alguns versículos. Convido os irmãos à leitura do versículo 2 e depois dos versos 5 a 11. Salmo 143, verso 2. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Agora leremos dos versos 5 a 11. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Não me escondas a tua face,
para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, de meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Esse é um salmo muito lindo e eu encorajo os irmãos depois a lerem, meditando nele, né, com calma na sua casa. São apenas 12 versículos e ele nos edifica muito. Nesse momento quero meditar com os irmãos de forma breve a respeito do versículo 2. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Eis aqui, irmãos, o principal motivo para sermos penitentes e pedirmos constantemente a Deus o favor dele, do perdão. Porque aqui diz, não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Ou seja, o salmista aqui, ele tem a perfeita consciência de quem ele é e de quem Deus é. Deus é santo, santíssimo, e Deus não pode contemplar o mal. E ele não, ele por sua vez é apenas um homem, sujeito a erros, a falhas, a maus pensamentos, a atitudes equivocadas, a tantos erros que um ser humano pode cometer ao longo da sua vida, que talvez sejam até difíceis de numerar. E ele então, ele olha para Deus na posição certa, ou seja, o Senhor, à tua vista, justo nenhum vivente existe. Não pode haver. Então ele diz, ele faz um pedido sensato a Deus. Não entres em juízo com o teu servo. Veja que é uma forma humilde, mas inteligente, de se relacionar com o ser todo-poderoso. E esse ser todo-poderoso, ele é santo e justo, e ele fará justiça. No entanto, se Deus quiser fazer justiça conosco, nós pereceremos eternamente. Então, nós apelamos para um outro atributo de Deus. Nós queremos sim que Deus faça justiça e que todo o mal do mundo seja reparado. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós não podemos suportar essa justiça de Deus. Então nós apelamos pelas misericórdias de Deus. Então o salmista, de forma humilde diante de Deus, reconhecendo a sua posição e a posição de Deus, e de forma sensata, inteligente. Nós devemos ser inteligentes, porque Deus, ele nos deu inteligência. E todos nós temos inteligência. O que acontece é que alguns a usam, outros não. Mas todos nós temos o poder de inteligência, de pensar e refletir antes de tomarmos decisões, de pensarmos em possibilidades, de pensarmos em Deus, de buscarmos a direção de Deus, como nós vamos ver aqui no restante desse salmo. Mas a princípio, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então ele diz aqui, não entres em juízo com o teu servo. Porque seria a mesma coisa que entrar num braço de ferro com alguém muito mais forte que nós não temos a menor possibilidade de vitória. Então ele fala, não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente e eu não tenho essa justiça. Se o senhor entrar em juízo comigo, eu serei condenado. Mas depois ele fala algumas coisas nessa súplica, que na verdade é uma súplica por libertação que ele faz aqui. E no verso 5, ele demonstra ser um homem sábio, né? Esse salmo é de Davi. E aqui no verso 5 ele diz, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Olha aqui uma coisa interessante. O cristão tem que ter memória.
a igreja tem que ter memória. O cristão, ele deve conhecer a sua própria história e ele deve conhecer a história da igreja. Porque se nós não conhecermos a nossa própria história, fatalmente nós vamos cometer os mesmos erros do passado. Então é necessário que nós conheçamos a nossa história, que nós tenhamos consciência plena de onde já erramos no passado, para não voltar a cometer os mesmos erros. E devemos também, enquanto igreja, conhecer a história da igreja, para que nós não cometamos os mesmos erros que a igreja cometeu no passado, de desvios, de equívocos teológicos e até muitas vezes de falta de amor, de trocas, né? Então, quando nós não conhecemos a nossa própria história e enquanto igreja não conhecemos a história da igreja, nós nos tornamos semelhante a um homem que ele não tem memória, ele perde a memória, ele tem uma amnésia, alguma coisa assim. Possivelmente, imagina um homem de 50 anos, possivelmente ele vai cometer os mesmos erros de quando ele tinha 20, se ele não tiver memória do seu passado. Tá? Então, Davi, ele diz aqui, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero as obras das tuas mãos. Lembremos de tudo que Deus fez, desde a saída do Êxodo, não, nós não estávamos lá. Desde a criação, não, nós não estávamos lá. Da saída do Êxodo, todos os milagres que ele fez no povo de Deus, a reforma, como Deus levantou aqueles reformadores, como foi a ação de Deus tudo aquilo lá, e a nossa vida. Quantas vezes Deus nos livrou de coisas e de situações ao longo da nossa vida. E aí, após lembrarmos dos dias de outrora e considerando nas obras de Deus, nós podemos adorar e desejar Deus. Você não consegue desejar uma coisa que você não tem afinidade. Você não consegue desejar isso. Você não consegue desejar uma coisa que você que você tenha uma atração, que te complete de certa forma, que te realize de certa forma. Você não consegue desejar uma coisa assim. E para nós desejarmos Deus, porque note que Davi fala aqui, ó, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Para que a gente consiga ter esse mesmo sentimento com relação a Deus, é necessário que a gente passe, que a gente volte do verso 7 para do verso 6 para o verso 5. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, considero nas obras das tuas mãos. Se nós não estudarmos os feitos de Deus, que Deus fez a história, relatado nas Escrituras, a própria história da igreja, que é repleta da ação de Deus, e o que Deus já fez na nossa própria vida, se nós simplesmente abortarmos a memória dessas coisas, nós não vamos desejar Deus. Nós vamos cada vez nos voltar mais para nós mesmos, e nós vamos começar a desejar apenas aquilo que nos satisfaça temporariamente nesta vida. Nós não vamos ter uma compreensão clara do quanto nós precisamos de Deus. Ao passo que se nós começarmos a meditar na grandeza de Deus, na autossuficiência de Deus, no poder da onipotência de Deus, que é todo poderoso, e pode sim nos satisfazer em tudo que precisamos, e pode sim ser o nosso provedor, o nosso protetor, nós começamos a anelar Deus. Anelar é um desejo acentuado, é desejar muito, né? Então, nós começamos a anelar Deus, mas para isso, nós precisamos conhecê-lo e meditar sobre ele, né? E aí, então, com todo esse conjunto de coisas aqui, ele reconhecendo que ele não é justo, que diante de Deus não há justo nenhum no mundo, né? Ele lembrando dos dias passados, lembrando e considerando as obras das mãos de Deus, então ele levanta as mãos a Deus, num louvor, numa oração súplice, pedindo a ação de Deus na vida dele, porque a alma dele, de fato, começa a ansiar por Deus, como uma terra sedenta, que precisa de água, né? E aí, então, ele faz o pedido dele. Veja que no verso 7 ele fala assim, dá-te pressa, dá-te pressa. Quando nós oramos para Deus e falamos, Senhor, se apresse, dá-te pressa, é porque a situação para nós, aos nossos olhos, ela é urgente. Não é uma situação de apenas coisas que queremos, ou uma coisa cotidiana, né?
Não, é algo que exige uma urgência. Então, ele pede para Deus, Senhor, dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece, ele começa a descrever o estado emocional que ele está. O espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Veja aqui a compreensão exata, que Deus é manancial da vida. Se ele tem esse suspiro dele aqui, mesmo que ele estivesse fragilizado por alguma situação, seja de medo, ou de angústia, ou de enfermidade, ou do próprio perigo de espada mesmo, que ele estava enfrentando, ele pede pressa a Deus. Senhor, te apresse em me responder, o espírito me desfalece, eu estou nessa condição emocional. O espírito me desfalece, não me escondas a tua face, porque se o Senhor fizer isso, o Senhor retira de mim a minha vida. O que sobra aqui de energia, o último suspiro aqui que eu tenho, eu vou baixar a cova. E aí no verso 8 ele diz, faz-me ouvir pela manhã. Antes de falar esse verso 8, eu quero dar uma sugestão para você. Toda manhã, quando você acordar, na sua oração matinal, ore esse versículo 8. Ore ele, versículo 8. Deus se agrada muito quando nós falamos para Deus a própria palavra de Deus. Quando nós louvamos a Deus com salmos, quando nós oramos, usando as palavras que Ele nos ensinou. Deus se agrada nessas coisas, né? Não que não possamos usar outras palavras, podemos também, claro, mas Ele se agrada nessas coisas. Então, uma sugestão que eu dou para todos que me ouvem, ore pela manhã, verso 8, eu tenho feito isso. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Olha só, que coisa linda, né? Então, dentro desse contexto todo, que ele demonstra um conhecimento de Deus, a memória ativa, lembrando das coisas de Deus, não só lembrando, mas considerando. Nossa, como Deus fez isso, né? Olha que amor de Deus. Poxa, Deus não precisava ter feito isso. Isso foi um ato de misericórdia mesmo com o povo, né? Deus é tão grande e tal. E aí, então, ele se enche de confiança para fazer o pedido para quem pode resolver, né? Para quem pode resolver. E aí, então, ele faz essa frase dentro da sua oração. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Eu preciso disso. Começar já o meu dia ouvindo da tua graça, me fortalecendo, né? Me mostra o caminho que eu devo ir. Hoje, estou acordando, estou levantando, eu não sei como será o meu dia. Mostra-me o que eu devo fazer, aonde eu devo ir, com quem eu devo falar, aonde buscar as alternativas e as soluções que talvez esteja precisando e tudo mais, né? Então, o versículo 8, depois os irmãos meditem nele, ele é bem completo. Porque a ti eleva a minha alma. Sim, estamos elevando a alma a Deus quando nós fazemos esse tipo de súplica. Verso 9, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Direcionar a fé, a confiança no lugar certo, aonde de fato existe proteção, livramento, para quem de fato pode resolver o problema que ele está vivendo, né? Possivelmente aqui, como ele era um rei, e todo mundo conhece aqui a história de Davi, né? Muitas guerras, muitas batalhas, sofreu traições, Saul estava perseguindo em algum tempo e tudo mais, né? Então ele teve muitas angústias de morte mesmo, né? Então ele diz, verso 9, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me, o teu bom espírito, por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da justiça, da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Então, olha só, verso 9, livra-me. Verso 10, ensina-me. Verso 11, vivifica-me, Senhor. Então, aqui são os elementos que nós precisamos para a nossa vida. Tá? Elementos completos que nós precisamos, né? Ele termina o Salmo, nós não lemos, né? Mas com uma oração imprecatória, né? Por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos, destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Tá? Então eu quero deixar com os irmãos que Davi, nessa oração súplice,
foi uma oração inteligente e uma oração consciente da postura dele, um rei, né? Mas que se coloca de forma totalmente humilde diante de Deus. Ele era um homem poderoso em batalha, em guerra. Ele mesmo diz, né? Deus me adestrou as mãos para a batalha. Ele talvez tenha sido o homem no mundo que mais participou de batalhas e guerras, Davi, né? E venceu todas, né? Passou por todas. Nenhuma delas tirou a vida de Davi, né? Então, e era homem de frente de batalha mesmo, né? E ele faz uma oração aqui muito inteligente, né? Que nos serve de exemplo, tá? Depois os irmãos meditem nesse salmo. Mas eu quero deixar então para os irmãos o comecinho aqui, o verso 2, né? Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então, o principal motivo que temos para pedir perdão a Deus, né? Que nós somos justificados por Cristo, mas não temos justiça própria. Então, esse momento, como eu sempre digo, né? É um momento litúrgico, mas não precisa ser um momento mecânico, né? É um momento que faz parte da liturgia do culto verdadeiro, a penitência, né? Ela tem que estar no culto verdadeiro, mas ela não precisa ser um ato religioso. Ele pode ser um ato do relacionamento de cada um de nós com Deus. E nós podemos dizer, Senhor, perdoe-me, porque à vista dos seus olhos não há justo nenhum no mundo. E eu não sou diferente. Eu não sou só eu justo no mundo, né? Te agradeço por ser justificado por Cristo. Mas perdão por eu estar nesta condição, né? E também podemos, se porventura houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno. Convido, portanto, a igreja, uma oração de confissão, uma oração silenciosa. Logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos. Glorioso e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, e nós queremos de fato, Deus, termos uma memória ativa, Senhor, para lembrarmos, Deus, dos teus grandes feitos, não só na nossa vida, mas na vida dos personagens bíblicos, Deus, na criação, na redenção por Cristo, ó Deus, na história da igreja, ó Senhor, também na vida dos nossos irmãos, tantas vezes que o Senhor deu livramento, Deus, para cada um dos teus filhos, para as nossas famílias, Senhor, para nós mesmos, de forma particular. Nós queremos sempre lembrar disso e esta memória ser ativa constantemente, Deus. Mas nós não queremos apenas lembrar, Senhor, nós queremos também considerar essas tuas obras, Deus, meditar nelas, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é misericordioso conosco, Deus. Porque o Senhor não precisaria nos atender, ó Deus, tantas vezes como o Senhor nos faz. Isso é amor do Senhor por nós, é misericórdia por nós. Muito obrigado, Deus. E as coisas tão difíceis que aos nossos olhos são impossíveis, que o Senhor já realizou, ó Deus, nos enche de confiança, porque sabemos que o Senhor de fato é um Deus todo-poderoso, que para nós muitas coisas são impossíveis, mas para o Senhor nada é impossível. E nós podemos confiar no Senhor, ó Deus, confiar os bens mais preciosos que temos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nossa esperança, Deus, as nossas expectativas. Nós podemos confiar todas elas ao Senhor, porque o Senhor é um Deus supremo, sublime, onipotente, justo, fiel, mas é misericordioso e amoroso e nos ama, Deus. O Senhor nos amou primeiro, por isso nós podemos amá-lo também. É fato, Deus, que erramos e pecamos, por isso apelamos, Deus, pelas tuas muitas misericórdias. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Deus, as nossas falhas, nossas iniquidades, nossos pecados, nossas negligências, omissões. Nos perdoe, Senhor.
Perdoe, Deus, se falamos algo que não deveríamos ter falado, os nossos pensamentos que foram maus, as nossas ações, atitudes. Nos perdoe, Deus. Restitui em nós, ó Deus, um espírito inabalável, um coração limpo, um coração puro, para que possamos seguir sendo limpos de mãos. Restitui-nos, Deus, a comunhão, e que teu nome seja louvado na nossa vida. Muito obrigado pela tua graça e amor. Muito obrigado, Deus, pela bênção do teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor. E glórias a ti. Convido a Santa Amada Igreja à leitura do hino 167. Durante este hino, enquanto estivermos louvando a Deus com este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste tu, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Dia do Senhor 12. Hoje o sermão será catequético em função da ministração da Santa Ceia do Senhor. Eu quero convidar os irmãos, então, apenas a leitura do Dia do Senhor 12 e já passaremos ao sermão. Estamos estudando no Catecismo o Credo Apostólico e estamos na Cristologia do Credo, né? Então, no Dia do Senhor 11, nós vimos
porque nós chamamos o Filho de Deus de Jesus, que quer dizer Salvador. Tá? E hoje, no dia do Senhor 12, as perguntas 31 e 32, nós vamos entender por que ele é chamado de Cristo e ungido. Pergunta 31. Por que razão ele é chamado de Cristo, que quer dizer ungido? Resposta. Porque ele foi ordenado por Deus, o Pai, e ungido com o Espírito Santo, para ser nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção, nosso único sumo sacerdote, o qual por um único sacrifício do seu corpo nos remiu e intercede continuamente por nós diante do Pai, e o nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e pelo seu Espírito, e que nos defende e preserva na redenção que ele conquistou por nós. Pergunta 32. Por que você é chamado de cristão? Resposta. Porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso partilho da sua unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a ele, e como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir reinar eternamente com ele sobre todas as criaturas. Glória a Deus. De forma imediata, quero convidar os amados irmãos à leitura na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Leremos a partir do verso 13. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. É o tema que temos estudado, né, esses dias sobre Cristo, a cristologia do credo apostólico, o dia do Senhor 12. Capítulo 1 de Colossenses, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E ainda quero convidar os amados irmãos, aqui mesmo em Colossenses capítulo 2,
apenas o verso 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Convido a Santa Amada Igreja a uma breve oração. Oremos. Pai gracioso, eterno e santo, nós te louvamos, Deus, e continuamos, Senhor, nesse momento de culto, Deus, diante do Senhor, onde estamos sendo instruídos pelo Senhor, pela tua santa palavra, e respondendo a ti, Deus, com louvores e salmos e hinos. E nós queremos, Deus, neste momento, Senhor, que o Senhor possa nos hidratar, nos curar, nos trazer luz, ó Deus, nos trazer direção e nos instruir pela tua santa palavra. No entanto, Deus, mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, porque reconheço, Senhor, que sou falho e pecador. E eu rogo a ti, Deus, que nesse momento, Senhor, o Senhor envie teu Santo Espírito, para que possa nos instruir, ó Deus, nos iluminar na tua palavra já revelada. Eu ainda clamo a ti, Deus, que nada saia dos meus lábios que não provenha do Senhor, ó Deus, que não seja ministrado pelo teu Santo Espírito e com a sua expressa autorização. Que tudo que for dito aqui, Senhor, seja ministrado pelo teu Santo Espírito com a sua expressa autorização. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, cabeça do corpo da igreja. Hoje estaremos, pela graça de Deus, celebrando, participando da comunhão dos santos através da Santa Ceia, onde veremos que somos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo, corpo este que o próprio Cristo é a cabeça. Cristo, o verdadeiro, que uma sociedade confusa pela falsa religião e a própria imaginação não consegue reconhecer, mas que as Sagradas Escrituras apresentam com exatidão. O ensino bíblico é que somos membros do corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Ora, a cabeça é que conduz o corpo, pela orientação e direção da cabeça, e sua ordem é que os membros se movem. No entanto, vemos pessoas, e para nossa surpresa, até mesmo instituições chamadas cristãs, que não retêm a cabeça do corpo. Para identificarmos melhor essa situação, como saber se retemos de fato a cabeça do corpo, que é Cristo, vamos observar 3 referências bíblicas sobre Cristo, que foi a que lemos no dia do Senhor 12. A primeira coisa é que Cristo é o verdadeiro profeta. Irmãos, vamos voltar um pouco no tempo aqui, ó. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, verso 25. Aqui, esse contexto, que não é o centro, não é o texto base do sermão, mas é aquele contexto onde Jesus está conversando com a mulher samaritana. E estamos na parte onde a mulher samaritana ela ainda não reconheceu Cristo. Mas veja que ela sabia da profecia. Então veja que ela fala para Cristo aqui no verso 4, no capítulo 4, verso 25. Que dissesse por intermédio, perdão, irmãos, João capítulo 4, eu abri em Atos. João capítulo 4, verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ou seja, a missão de um profeta completo. A mulher ainda não estava reconhecendo Cristo. Mas aqui ela fala,
eu sei que há de vir o Cristo. E quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Ou seja, quando ele chegar, não haverá mais necessidades de profetas, porque ele nos ensinará todas as coisas, porque ele é o supremo profeta. Não é à toa, irmãos, que o evangelho nos é apresentado por João, Cristo nos é apresentado por João como sendo o verbo, a palavra. Ou seja, esta palavra é suficiente, não há mais necessidade alguma de novas profecias, pois tudo se resume nele. Ele é a plenitude de todas as coisas. O que nós precisamos é Cristo e não novidades. O Evangelho é a novidade de Deus, que diz: enviei o meu próprio Filho para te salvar, para salvar você. E ele fará isso através dos seus ensinos. Ele será o seu orientador, ele será o teu guia, ele é o teu profeta, a ele ouvir. Qual a dificuldade de uma geração que não quer ouvir simplesmente Cristo, mas tem necessidade de novidades e mais novidades, e revelações e mais revelações, e fenômenos e mais fenômenos, e movimentos e mais movimentos, sendo que Cristo é suficiente para toda demanda dos homens, para toda busca, para toda procura. Ele é a verdade, aletheia, ele é a palavra, logos, ele é a comunicação da verdade, ele é a comunicação de Deus para os homens, ele é o profeta supremo. Não há necessidade de buscarmos em outras fontes, em outras formas, em outras situações, em outras pessoas, em outros profetas. Não há necessidade disso, porque se nós fizermos isto, nós estamos dizendo que nós não reconhecemos Cristo sendo suficiente para nós. Quando Cristo, como nós lemos no texto de Colossenses 1, ele é tudo, nele existimos, ele é a primazia de todas as coisas, nele reside toda a plenitude, ele é a mensagem do Evangelho, ele é a profecia do Evangelho, ele é o profeta supremo, que nos conduzirá seguros para o reino eterno. Ele é o bom pastor, que nos leva aos pastos verdejantes. É a voz dele que o porteiro ouve e abre as portas. É a voz dele que a verdadeira ovelha ouve e segue segura até o destino final de paz e de alegria intensa. Irmãos, não se deixe enganar. Cristo é o profeta. As profecias falavam sobre Cristo. Cristo diz: as profecias vigoraram até João Batista. Os homens tomavam o reino de Deus pela força. Agora eu estou aqui, eu vim te buscar e te salvar. Confia em mim. Eu sou o suficiente para te conduzir e te dar o fim que você deseja. Te dar a paz que você deseja. Te dar a cura que você deseja. Te dar a alegria que você precisa. Eu sou o suficiente. Eu sou o marido da igreja. Eu sou teu provedor. Confia em mim. As minhas mãos são seguras. Nenhum dos que estão nas minhas mãos, que Deus me deu, se perderá. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Que necessidade mais há para o ser humano de buscar outras fontes de revelações e para satisfazer alguma coisa, irmãos? Cristo, Cristo e Cristo. Cristo nos é suficiente. Então nós vemos que Cristo é o verdadeiro profeta. Interessante que a mulher samaritana, ela não havia identificado Cristo ainda, mas ela sabia desta promessa. Veja aqui em Hebreus, capítulo 1, quero convidar os amados irmãos a depositar totalmente a sua fé em Cristo e só em Cristo. Só em Cristo. Olha só, Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. Considere
com muita atenção o que o autor da carta aos Hebreus vai dizer aqui, nesses primeiros versículos da sua carta. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, ele está falando para os hebreus, certo? E nós vemos aqui que ele era um judeu, eu acho, imagino. Ou então alguém que conhecesse muito o judaísmo. E ele diz, no passado, outrora, no passado, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos nossos ancestrais, pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, já na geração do autor da carta aos Hebreus, não havia mais profetas, porque esses profetas falaram no passado deles, aos pais deles, aos ancestrais deles, outrora, no passado, para os pais. Mas agora, no presente, já na época dele, no presente dele, na época, no tempo presente dele, nestes últimos dias, tem nos falado, nos falou pelo Filho. Agora olha só, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ele começa então a descrever algumas coisas interessantes. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Nós precisamos de outra coisa. Só alguém que queira buscar um outro Deus. Porque o Deus da Bíblia é representado aqui, por Cristo. Pelo que constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eis aqui vos proclamo o verdadeiro sumo profeta. Esse é o profeta. Era sobre ele que as profecias dos profetas humanos, os profetas de ofício, falavam. Era sobre ele. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Ele é o profeta hoje porque ele é o verbo. E é a palavra dele que sustenta todas as coisas. Eu lamento que hajam pessoas que queiram trocar a suficiência de Cristo para preencher lagunas que existem nelas mesmas, querendo que homens lhes profetizem algo que não é revelado nas Escrituras. Que as Escrituras testificam de Cristo. E Cristo é suficiente. E vemos também que ele mesmo leu a profecia de Isaías 61, 1 e 2 na sinagoga. Vamos ler lá em Isaías, se os irmãos quiserem abrir, Isaías 61, 1 e 2. O próprio Cristo leu, nós vamos ler aqui o profeta Isaías falando, e Cristo leu isso na sinagoga dizendo ser ele o alvo dessa profecia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Então note que na profecia de Isaías, diz aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre Cristo, porque Cristo foi ungido para pregar as boas novas aos quebrantados. Nós só repetimos a pregação de Cristo. Nós não trazemos novas revelações para os quebrantados. Nós reproduzimos, como discípulos fiéis, o que o nosso mestre nos ensinou. Durante o seu período de ministério terreno, onde ele trouxe muitos ensinos através de parábolas, e também nas cartas apostólicas, porque se você olhar lá Atos, capítulo 1, até o versículo 1 até o versículo 3, nós vemos que Cristo, depois que ressuscitou,
orientou e trouxe muitas coisas para os apóstolos escreverem. E eles escreveram e guardaram para as gerações futuras, a saber nós. Então, Cristo é o verdadeiro profeta, ele que foi ungido para este fim. Isto é parte da missão dele. Nós levamos a mensagem dele. Nós não somos novos cristos, nós somos cristãos, porque nós fazemos parte dele. E como servos fiéis, a reconciliação que ele trouxe ao mundo, nós levamos para as pessoas a mensagem dele fielmente. Nós não acrescentamos e nem tiramos nada, porque o profeta é ele. Nós não temos poder de fazer essas coisas. O profeta é ele. Uma outra coisa também que nós vemos aqui, irmãos, é que Cristo, quando João Batista manda perguntar se é ele, manda seus discípulos perguntar: és tu que deveria vir ou devemos esperar outros? Veja como Cristo responde aos discípulos de João Batista. Lucas capítulo 7, verso 22. Olha como Jesus respondeu. Então Jesus lhes respondeu: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa igreja não vê em Cristo motivo de tropeço. Esta igreja reconhece o ensino de Cristo e divulga o ensino de Cristo, sem aumentar, sem diminuir. E é assim que nós devemos fazer. Por que isso? Porque Cristo é o supremo profeta. Por isso ele é chamado Cristo, que quer dizer ungido. Essa unção é dele, não é nossa. Nós somos os que divulgam a mensagem dele. Ele também é chamado de sumo sacerdote. Vamos voltar ali em Hebreus, aqueles que quiserem acompanhar. Hebreus capítulo 4, verso 14, leremos até o 16. Tendo, pois, Hebreus capítulo 4, verso 14 até o 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que está dizendo aqui? Que nós temos um sumo sacerdote eterno, fiel e grande, que penetrou os céus e que a nós compete apenas conservarmos-nos firmes na nossa confissão, sem desviar para a direita ou para a esquerda. Certo? O que quer dizer isso? Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. O que isso quer dizer? Que para você encontrar misericórdia, você não precisa dar oferta na igreja. Para você encontrar misericórdia, você não precisa fazer autoflagelo. Para você encontrar misericórdia, você não precisa ficar recluso e falar assim: olha, eu não sou digno de ir na casa de Deus por causa do mal que eu já cometi. Você tem um sumo sacerdote que não é fraco, é grande. Você não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer de você. Ao contrário, a grandeza dele é tal que ele pode se compadecer do pior de todos os pecadores que já existiam neste mundo. E que você não precisa fazer nada para alcançar a misericórdia, a não ser humilhar-se diante dele e reconhecer que você é falho, pequeno, pecador, que não há justo nenhum na terra,
que você já nasceu pecador, que em pecado te concebeu a sua mãe, e que você já errou, e que você está exposto ao erro, mas que você não quer ser assim, você se detesta por ser pecador, você queria ser perfeito, mas não consegue, mas ele é. Então, entre confiadamente no trono de graça. Cada um de nós podemos fazer isso. Cada um de nós. Apesar, irmãos, das nossas imperfeições, aí reside a grandeza de Deus. Deus não é como nós, que só aceitamos pessoas que simpatizamos ou nos favoreceu algum dia, ou as pessoas que nós amamos. Não, qualquer um que sinta-se, que reconheça a sua pequenez, pode entrar confiadamente no trono de graça. Por quê? Nós temos um sumo sacerdote fiel. Então, não é a absolvição de um sacerdote humano que vai te dar salvação. Não é a ele que você deve confessar os seus pecados e receber a absolvição. Você deve confessar os seus pecados a Deus, através de Cristo, e receber, então, a sua absolvição através dele. Cristo, somente Cristo é sumo sacerdote. O que fazia expiação pelos pecados na época do sacerdócio levítico, o sacerdote imolava e levava o sangue para o sumo sacerdote, que ficava atrás do véu, aspergia o sangue para a purificação. Agora Cristo fez isso de uma vez por todas, tornando-se único intermediário entre Deus e os homens, segundo vemos lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos 5 e 6. Se você precisa que algo te ajude a pagar os teus pecados, ou alguém para te revelar o futuro, você não está no corpo de Cristo. Você não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é engraçado que as pessoas que procuram outras fontes além de Cristo, como se Cristo precisasse de ajuda, eles falam que Cristo é o único e suficiente Salvador deles. Não há cegueira maior do que essa. Cristo é meu único e suficiente Salvador, mas eu tenho que cumprir esses outros rituais, essas outras orientações e receber outras revelações. Então, como que ele é o único e suficiente Salvador? Se ele é o profeta supremo e se ele é o sacerdote supremo. E por fim, como nos foi apresentado no dia do Senhor 12, e nos foi apresentado no dia do Senhor 12 porque a Bíblia nos apresenta dessa forma. Cristo é o único Rei Supremo. Assim como haviam outros profetas, e hoje só existe o profeta supremo. Haviam outros sumos sacerdotes, mas agora Cristo é o sumo sacerdote supremo. Assim, hoje existem outros reis, mas Cristo é o único Rei Supremo, o Rei dos Reis. Veja aqui no Salmo 89, os irmãos que quiserem acompanhar, Salmo 89, os versos 35 a 37. Salmo 89, versos 35 a 37. Salmo 89, 35. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Aqui está se referindo a Cristo. O reinado de Cristo. Ou seja, Cristo reina eternamente. Ele é o Rei dos Reis. Não há líder de nação, não há um rei humano que possa conturbar ou contornar as determinações do Rei Supremo. Tendo o rei ordenado, todos devem obedecer. Deus está se referindo a Cristo, que é da linhagem de Davi. Ainda quero comentar com os irmãos Apocalipse capítulo 19. Se você não tiver fé neste Cristo, você não tem fé no Cristo verdadeiro.
Apocalipse, capítulo 19, versos 15 e 16. Que diz assim: sobre Cristo: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Perceba o Rei dos Reis. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. A saber, segundo a linguagem bíblica e revelação apostólica, essa espada é a palavra de Deus. É o próprio Cristo, que destruirá o inimigo com o sopro da sua boca. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Há pessoas que na sua insensatez diz assim, até de forma sincera, não por mal, mas uma insensatez, e diz assim: se Cristo voltasse hoje, ele seria crucificado de novo. Não conseguem entender que Cristo deu a sua própria vida. Ele veio a primeira vez para isso mesmo. Mas agora virá para julgar as nações com cetro de ferro. O homem não terá poder nenhum diante dele. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E eu já vi um pastor dizer, e aquele que recusar-se a ajoelhar, nem que Cristo quebre as rótulas do seu joelho, mas ele vai ter que se dobrar diante de Deus. Porque ninguém poderá resistir ao poder de Deus. Isaías 43, 13. Agindo eu, quem impedirá? Então toda palavra se cumprirá. E ele é o Rei dos Reis. Sai da sua boca, Apocalipse 19, 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui, irmãos, nós vemos a soberania total. E a quem, de fato, nós devemos temer. Aquele que é profeta supremo. É só a voz dele que nós ouvimos. Leia João 10. Leia o capítulo inteiro de João 10. As ovelhas verdadeiras de Cristo ouvem a sua voz, não seguem a voz do mercenário. O mercenário só quer a gordura da ovelha. Só quer o que a ovelha pode fornecer para ele. Ele não está preocupado com a ovelha. Mas Cristo está. A verdadeira ovelha, ela ouve a voz de Cristo. Ela ouve a voz de Cristo. Ele é o verdadeiro profeta. Ele é o sumo profeta. Não tem mais profetas de ofício, irmãos. Não tem mais. Tem a Bíblia, que é o Cristo verdadeiro, Filho de Deus, falando conosco. O profeta supremo. Sumo sacerdote só tem Cristo. Não adianta o pastor da igreja falar para você, olha, você tem que dar uma oferta aqui para Deus te perdoar os teus pecados, porque você cometeu erros, ou um sacerdote aí de alguma religião falar que você tem que passar por um alto flagelo, ou que você tem que cumprir determinados rituais ou fardos. Não, nós temos um sumo sacerdote, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das suas fraquezas. Entre confiadamente no trono da graça. Você não precisa que eu esteja aqui para você fazer isso. Depois que Deus me levar, você vai poder fazer isso por você mesmo, sozinho. Você não precisa de mim para nada. Você precisa de Cristo. Cristo. Você entra no reino, no altar de Deus, confiadamente, ao fim de alcançar misericórdia. Sempre. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Não deixe ele também. Retribua com gratidão. Porque ele tem a voz que vai te levar para o céu. E finalmente, Cristo é o Rei Supremo. Ele é o Rei dos Reis. Sumo profeta. A principal função do profeta é proclamar a verdade de Deus. Cristo é a própria verdade. E ele veio falar do que lhe é próprio. Porque ele é a verdade.
Cristo proclama em sua palavra. Profetas falavam para o seu tempo contemporâneo, conforme vemos, não precisa abrir, mas está lá em Isaías 1:4, e sobre o futuro, Isaías 25:8. Não há profecias do que desejamos que aconteça com as pessoas. Por exemplo, Deus me diz que você será abençoado aqui, você será abençoado. Isso é um desejo que eu tenho sobre você. O que Deus diz é o que está escrito na Bíblia. Eu não sei o teu futuro nem o meu. Mas eu sei o que está escrito nas Escrituras. E a gente fala o que está escrito nas Escrituras. Nós podemos desejar que Deus abençoe a vida das pessoas. E pedir a Deus que abençoe a vida das pessoas. Mas não profetizar que Deus vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Não somos nós que temos essa unção. Quem tem é Cristo. É Ele que fala através da palavra dele. A verdade revelada de Deus, essa é a profecia que Cristo veio cumprir. Sumo sacerdote, uma das funções era fazer a expiação pelo pecado. Cristo fez a expiação pelo pecado de uma vez por todas. Não há mais necessidade de matarmos animais ou coisas assim. Supremo Rei, supremo porque ele constitui outros reis. Só essa aqui que eu vou ler, Romanos 13, 1 e 2. Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ele é o Rei dos Reis, é ele que institui as autoridades. Mesmo as autoridades que aos nossos olhos são más. Deus muitas vezes entra em juízo com as nações através dos maus governantes. Assim como ele entra em juízo com o falso cristão, levantando falsos profetas, que os falsos cristãos adoram seguir. O falso profeta é juízo de Deus para o falso cristão. A Bíblia diz, os apóstolos dizem, até importa que haja heresias, para que a verdade fique ali, evidente. Se existe heresia, é porque tem uma verdade ali a ser seguida. Onde ela está? Ela é Cristo. E por fim, irmãos, como cristãos, nós não somos o Cristo ungido. Nós somos cristãos, parte do corpo de Cristo. Somos imitadores de Cristo, submissos à cabeça do corpo, temos a mente de Cristo, conforme em 1 Coríntios 2,16. Esta mente está na revelação do próprio Cristo e não da imaginação humana. Está na revelação da vontade de Cristo pela sua palavra. E eu quero terminar somente lendo a pergunta 32 do Dia do Senhor 12. Por que você é chamado cristão? Porque pela fé sou membro de Cristo e por isso partilho da sua unção para poder, como profeta, confessar o seu nome. Quando diz confessar o seu nome, é invocá-lo, ensinar para as pessoas e para mim mesmo o que ele ensinou, ser fiel ao que ele falou, não trazer novas revelações. Tá? Como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a ele, no nosso culto racional. Morrer, todo culto eu morro. Eu quero morrer um pouco em cada culto, morrer espiritualmente, morrer o eu, o ego, para que Cristo vive em mim cada vez que eu sou instruído pela palavra. E assim vamos sendo transformados. E como o rei, não é morte física que estou me referindo, né? É a morte da personalidade, daquela personalidade onde o eu exige todos os benefícios para mim próprio. Não, benefício para Cristo. E como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida, e no porvir reinar eternamente com ele, sobre todas as criaturas, assim como ele fez com Adão, até a queda. Adão reinava sobre tudo que existia no paraíso. Amém. Como resposta a esse sermão, gostaria de louvar a Deus com o Salmo 16. Ó Deus,
em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, para quem por deuses trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite ao coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença. Ele à direita, abalado não sou. Meu coração sem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixará no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber que onde devo andar, e no caminho da vida enxergar a pleno gozo na tua presença, na tua destra delícia sem fim. Vamos a uma breve oração. Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua bondade imensa, Deus. Nós te agradecemos por Cristo, Deus, que é o nosso Redentor, ó Deus, cumpriu a obra da redenção em nosso favor. E Ele é o nosso pastor, ó Deus, Ele é o profeta supremo, nós não temos necessidade de outro. Ele é o sumo sacerdote eterno, nós não temos necessidade de outro. E Ele é o Rei dos Reis, ó Deus, que controla e governa todas as nações e toda a história da humanidade. A palavra do Senhor Jesus sustém todo o universo. E nós te agradecemos, Deus, obrigado, Deus, pelo imenso privilégio que o Senhor nos concedeu de fazermos parte do corpo de Cristo. Nós não somos Cristo, mas nós somos cristãos e fazemos parte do corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça, Deus, que nos conduz pelo caminho seguro e farto, Deus, de delícias e de paz. Muito obrigado pela tua graça. Nós te louvamos e te agradecemos pelo dom de Cristo, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Quero também convidar os amados irmãos a professarmos o resumo da nossa fé cristã.
através do credo apostólico. Os irmãos que querem acompanhar, está na página 67 das 3 formas de unidade. Professemos a nossa fé cristã através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.